Bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Eva, né, Paola? Sim, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Eva. Esse programa super especial da quarta-feira, no qual você já preparou aí o seu cafezinho pós-almoço, já pegou aquele chocolatinho, já sentou no sofá, pegou sua caderneta e você falou assim, hoje eu vou anotar tudo. Né, E Paola? hoje muita gente está em casa, né? Porque é aquela última semana do ano, algumas O empresas recesso. dão aquele recessinho para você esperar o próximo ano chegar. Então, se você está pela primeira vez aqui, Seja bem-vindo. aproveite, porque esse é o último programa de 2020. É isso aí, então tem que aproveitar muito, arregaçar as mangas e aproveitar, porque assim, o ano tá correndo, né? Já Sim. estamos aí a um passo de 2021 e o Diário de Eva tem novidades. Mas antes dessas novidades, a gente vai falar um pouquinho do programa de hoje, porque a gente tem que viver o hoje, né, Paula, também. Sim, a ideia, assim, tá acabando, mas ainda não acabou. Então, a gente Exatamente. ainda tem coisa de 2020 aqui para tratar. Exato. Muitas coisas. A gente vai rever muitas coisas, na verdade. E fazer a parte 2 do que a gente já fez a parte 1 aqui, falar sobre a eternidade, que foi um tema que todo mundo pediu, né? Parte 2 desse tema. Acho que dá podia fazer 3, 4, 5, o ano inteiro dá pra falar de eternidade, Sim. a vida inteira dá pra falar de eternidade. E hoje nós vamos fazer a parte 2, que é o momento mais reflexivo, né, Pá? Sim, Momento- nesse final de ano a gente já fica reflexivo, né? A gente para pensar em tudo que aconteceu nesse ano. Foi um ano difícil para muita gente, para todo mundo, acho, né? Para alguns muito, alguns menos, mas foi um ano difícil, diferente para o mundo inteiro. Então é hora que a gente para pensar, para refletir o que aconteceu, nas coisas que você planejou e não deram certo. Eu acho que para todo mundo teve, passou né? por isso, né? Dos maiores planos aos menores. Então é a hora que você vai parar para pensar na sua vida. E hoje a gente quer que você pense na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com Ele. É. Quanto da eternidade a gente vai ter no nosso 2021 e refletir, principalmente, no quanto da eternidade a gente pensou esse ano, né? É verdade? Com essa pandemia, talvez a gente tenha pensado mais, né? Meu Deus, o apocalipse. É verdade. Acho que Meu Deus, às vezes Jesus você nem voltando. estava pensando ali. Quando a gente é muito jovem, né? Eu já fui. Quando a gente Ela é é. muito jovem, a gente acha que esse negócio de morrer tá muito longe, né? Ou até Nada. mesmo fala assim, eu quero que Jesus volte, mas eu quero. Quero né, casar ainda. Quero fazer Já tal quem coisa, nunca fazer falou tal isso, coisa, né? fazer tal coisa. Gente, será que tem que ser assim? Será? Você vai Será? refletir sobre isso hoje, agora. E aí, pá, eu já quero começar aqui com os nossos amigos e amigas que estão aqui online, né? Sim. Onlines. E elas, a Chloe falou assim: boa tarde, meninas. Delva Santos, do Pará. Então, no caso, é a Delva que está falando pelo da Chloe. Um beijo para você. Um abraço. A Jessie Andrade, que sempre que está com a fofa. gente, falou: vem aí um dos melhores programas Diário de Eva. Gente, Obrigada, nosso Jessie. coração fica quentinho, né, pá? Sim, gente. Porque, assim, Deus tem abençoado o Diário de Eva com temas e convidados maravilhosos. E eu e a Paula, a gente tem aqui, ó, recebido muita coisa. E se tem uma coisa que a gente concluiu, a gente estava ali, né, passando uma maquiagem na cara antes de vir, conversando e falando, a gente não merece. Lembrando o quanto a gente é pecadora e o quanto a gente não tem capacidade nenhuma de estar aqui, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite estar aqui abençoando vocês e sendo abençoados também. Exatamente. É uma bênção, assim, de via de mão dupla. Deus tem derramado a graça dele. É um prazer, um privilégio compartilhar isso com você aí de casa. Então, hoje é um dia que a gente vai recordar muito, um dia que a gente vai pensar no passado. Nem Salmo 126, né? Pensar no passado, olhar para o presente e ter vistas para o futuro. Então, se prepara aí. Eu quero ler uma passagem de Eclesiastes 3, do versículo 11 até o 13 para você, que é a passagem do dia. Diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Essa foi a passagem de hoje. Eu e a Paula, a gente tem refletido muito em Eclesiastes nos últimos tempos. Sim. A gente dividiu isso com vocês aqui, lendo Isto é Filtro Solar, do Garófalo.
Então, a gente está aqui falando do livro. Porque a gente vai muito sempre ter que pensar em alguma coisa, porque ele esgota possibilidades de coisas que você pode buscar satisfação, né? E a gente está sempre pensando nisso. Se, eu quero comer um doce, porque isso vai me dar satisfação. Aí você fala, não, isso não, vamos controlar aqui. Aí você quer comprar, aí você não compra, aí você quer ficar magra, aí você... Sabe? É uma coisa. N aí coisas, você quer um relacionamento. Aí você quer... É assim, gente. A gente fica buscando satisfação em tantas coisas. Exato. E aí, o livro de Eclesiastes faz você pensar e tudo isso fala assim, não adianta. É vapor. É vapor, tudo passa. Tudo passa. Eu estava conversando com a Paola, vou dividir aqui meus pecados com você, porque você já está sabendo mais dos meus pecados. Quem acompanha o Diário de Eva esse ano já sabe dos nossos pecados. Já sabe então, os mais dilemas, um, né? menos um. Já sabe os dilemas, daqui a pouco estou recebendo aconselhamento bíblico pelo chat. Sim. Então, já tô Só aqui. não vai ser disciplinada, né, amada? Calma, toma cuidado. Eu estava aqui conversando com a Paola esses dias que eu queria um negócio que eu queria comprar muito. Então, eu coloquei na cabeça que eu queria comprar. E ninguém... Era um negócio assim que... Não é que é inútil, mas era inútil. Era inútil e não era inútil, entendeu? Aí... Aquelas coisas inúteis que ganham o nosso coração. Aí eu falei, eu preciso comprar isso. Aquela ideia do preciso sem precisar. E aí eu falei, Paula, eu vou. Fui atrás do negócio. Não eu consegui só comprar. assim, eu também quero, mas veja bem. Eu também quero, mas deixa pra depois. Paula sensata, né? Falou assim, quando Às vezes. quiser e puder, eu compro. E eu queria comprar aquele bendito, aquele negócio. Fui atrás, paguei. Não era o tipo do negócio que eu queria. Aí tive que devolver, me deu dor de cabeça, enfim. Aí, conversando com a Paula, Virou vapor falei, muito rápido. nossa, mas não deu nem a chance de descontar do banco. Não deu nem tempo. Aí eu virei pra Paula e falei assim, é vapor mesmo, né? Eu correndo atrás do vento. Olha que insensata, que tola. E Deus, na sua imensa sabedoria, mostra pra gente de formas tão simples, né? Porque uma compra que você vai lá, passa o cartão, quero, levo, e fala assim, amada. Você bota o seu coração naquilo em 1, 2. Você fala assim, eu não vou sobreviver se eu não comprar aquilo agora. Tem que ser agora. E se você tá distraído, assim, não para pra pensar em tudo isso, você perde o seu dia, você perde o seu humor, você perde a sua semana porque você não conseguiu ter aquilo que você queria, né? Exatamente. E isso é uma das reflexões que a gente traz, tipo, do vapor, de olhar para essa vida daqui como algo exuberante demais, né? Eu estava comentando com a Paula esses dias do testemunho da Fanny Crosby, né? Que ela falou que ela nasceu cega e ela falou que se tivessem dado a oportunidade para ela enxergar, ela não aceitaria. Porque ela sabia... E ela compôs muitos hinos lindos, muitos, diversos. Uma das maiores compositoras cristãs. E aí ela falou que ela não queria porque ela sabia que se ela tivesse a visão, ela ia perder de vista o foco nas coisas do Senhor. Ela ia se espantar demais com a beleza desse mundo e talvez as composições dela não seriam as mesmas. E ela amava a ideia de que o primeiro rosto que ela ia enxergar seria o de Cristo. Né? Então, quando eu vi esse testemunho, eu chorei horrores. Falei para Paola, mandei no WhatsApp, né? Copiei e colei. E a gente aqui, com o olho, ouvido, tudo funcionando. Tudo são. E reclamando. Olhando para esse mundo como se fosse a maior exuberância. Tem beleza? Tem beleza. E Deus criou com beleza pra gente. Mas não é o nosso coração que deve estar nessa beleza, né? A gente não tem que colocar o nosso coração ali. Mas assim, o pessoal já tá pedindo aqui, que eu já senti as vibrações. E aí, queremos quiz de Eva. Porque quiz é a parte interativa do nosso programa. Sim, o pessoal sempre participando, então, quiz de Eva. Como a gente comentou logo no começo, 2020 foi um ano diferente, né? Então a gente perguntou para você lá no Insta da Letícia, como foi para você, né? Opção A, um ano inútil. Você acha que foi um ano perdido? B, um ano que me ensinou. Você conseguiu tirar lições desse ano diferente? C, um ano muito bom. Você acha que o saldo foi muito mais positivo do que negativo? Ou D, dava para ser melhor? Essa daqui é para aquele que não quer reclamar muito. Foi mais ou menos. Qual que é a sua opção? Como foi o ano 2020 para você? Comenta aqui para a gente poder ler suas respostas.
Afinal de contas, nosso lema também é interatividade. Então, comenta aí no chat, coloca aí. Inclusive, Paola, eu quero começar aqui a fazer um merchandising. Porque a gente tá chique já. Nem começou 2021 e a gente já tá, ó, com os planos aqui, ó. Criamos um Instagram pro Diário de Eva. Você que tá cansado de falar, meu Deus, o Instagram da Letícia. Você vai... Acabou essa vida. Acabou essa vida de entrar no meu Instagram para responder enquete. A gente tem agora um Instagram do Diário de Eva. Ontem fizemos a primeira postagem, que foi um vídeo de um trechinho do programa com a Elsa, falando sobre comparação entre as mulheres. Então, entra lá, segue, compartilha para suas amigas. E lá a gente vai começar a gerar conteúdo do Diário de Eva. E as enquetes vão ser feitas por lá também. Então, você vai ficar sabendo também dos próximos temas, do que vai acontecer. Vai ter spoiler. Vai ter spoiler. E vai ter, tipo, putz, perdi um programa. O que aconteceu semana passada? Não lembro. Corre lá, segue no Insta, que você vai ter algumas dicas lá. E aí você se pergunta, meu Deus, mas qual que é o Instagram? É @diariode.eva, né? @diariode.eva. Pronto, você vai lá, segue no Instagram, indica para suas amigas, responde os quiz, tudo bonitinho, os quiz. Os quizzes. Qual quizzes. o plural de quiz? Quizzes. Os quizzes. Você que é professora de português, responda pra gente. Sim. Bom, agora chegou o momento em que a gente vai falar um pouco mais sobre o tema. A gente deu aqui uma pincelada no que é a questão do vapor, sobre colocar o nosso coração nas coisas da terra. A gente já tem um programa sobre mulheres para a eternidade. Então, se você perdeu esse programa, depois você corre lá, dá uma assistida. E hoje é a parte que a gente faz, a parte mais reflexiva, né, pai? Que a gente deixa todo mundo mais, assim, em stand-by, pensando no que é eternidade, no que é o propósito da vida aqui. E para isso a gente preparou perguntas. Então a gente separou nos bloquinhos aqui. E a novidade é que durante essas perguntas, entre essas perguntas, a gente vai ter trechinhos dos programas de Eva desse ano. Diário de Eva desse ano e do ano passado, ainda no formato de rádio, a gente vai ter um. E a gente vai ter o formato da quarentena, que a gente ainda estava em casa. Exatamente. Então, dá uma... Então é para você... a retrospectiva saudade. é para você matar a saudade Matar a também, saudade. das coisas... Como a gente falou, ano foi difícil, mas também foi muito bom. Foi. Né? Muita coisa boa. Até mesmo o formato da gente poder fazer o programa de casa, da gente poder trazer pessoas de longe para participar do programa com a gente. Então, vamos rever algumas coisas, né? Vamos. Primeira pergunta, antes de você ter uma palhinha aí do nosso Diário de Eva, das antigas, eu quero fazer uma pergunta para você refletir um pouco, que é, com qual frequência você pensa na eternidade e com qual frequência você pensou na eternidade esse ano? E como isso impactou as suas decisões? Eu acho que, como a gente citou no começo, a gente pensou mais, né, nessa questão de como vai ser daqui para frente. Sim. Para quem não tem o costume de pensar na morte, não que a gente tenha que ficar, né, de forma mórbida pensando nisso, mas a gente sabe que vai acontecer para todo mundo vai chegar. O quanto você pensou esse ano especialmente, que foi um ano que a gente sabe que essa pandemia fez a gente refletir, né? A gente não sabia, nos primeiros meses, por exemplo, de quarentena, eu fiquei morrendo de medo, todo mundo em casa, a gente não sabia se podia sair, encostar nas coisas, sair com máscara, sem máscara. A gente passou por muitas fases, né, nesse período. E amadurecimento, né? A gente amadureceu as ideias, observou mais a realidade. Sim. E se eu morrer? E se minha família morrer? E se eu perder alguém? E se eu perder o emprego? Nossa, Exato. Muita coisa para pensar. Foi divertido a gente ter falado com o Dr. Aldo sobre isso no último programa com ele, né? Que ele deu, assim, várias lições para mim e para Paola, porque a gente contou as nossas crises de quarentena. Os nossos dilemas, né? Da pandemia. Foi muito engraçado, porque durante a pandemia, em casa, a gente fazia muita ligação por vídeo e fazia devocional. Coisa que a gente não fazia com frequência. A gente nunca fez, acho que, por ligação de vídeo, né? E a gente pode... Porque a gente tinha assim, mas a gente não vai conseguir se ver. E aí deixava de fazer porque não conseguia se ver. E a gente via que já tinha um instrumento muito bom, que era o celular, para a gente fazer isso. Então, foi uma forma da gente tocar a eternidade de alguma forma, ainda assim num período tão difícil e tão complicado, e refletir, tipo, nos devocionais, pensar no futuro com Cristo, pensar na eternidade, pensar no propósito de Deus para as nossas vidas,
pensar até pelas mortes que a gente estava vendo, o que vai acontecer, né, depois disso. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, Essa questão da imprevisibilidade da vida ficou muito claro, né? Porque eu lembro muito bem que a gente fazia planos, a gente tinha algumas amigas, por exemplo, com casamentos marcados, a gente tinha eventos marcados, como a gente, né, teve a conferência, que a gente tinha tudo planejado para ser presencial. Então, para a gente, quem fez planos ao longo desse ano, passou por essa questão do tipo, não, mas a março está fechado, mas em abril vai estar tudo bem. Daí todo mundo via que não ia estar tudo bem. Não, mas em agosto vai estar tudo bem. Não, agosto já saiu, né, gente? Todo mundo. Nossa, a gente ficava contando os minutos, né? Não, agosto já liberou, gente, vai dar tudo certo. Não, mas aí, novembro é certeza. Certeza que vai ter acabado. Gente, acho que a gente falou essas frases, a gente fez essas previsibilidades muitas vezes. E né? A gente viu que o poder não estava na nossa mão, né? Até que caiu nossa ficha, né? E acho que todo mundo tá hoje assim. Eu não sei. Não sei. Mas tem a galera do 2021, né? Sim. Deu meia-noite, corona. Janeiro de 2021 acabou, né? Aí acabou. Aí certeza que acabou. Aí chega janeiro. Aí pronto. Tudo vermelho voltou. De novo, acabou. Gente, isso é até o momento que a gente chegar e falar assim: o controle não está nas nossas mãos, basta cada dia o seu mal. Fim. É que nem quando você vai jogar quando você é criança, você vai jogar PlayStation, e você não quer que outra criança brinque, você quer jogar sozinho, você tira o cabo do controle dela e ela finge que tá jogando. E aí, tá no final das contas, a gente é assim, a gente acha que a gente tá no controle, mas não tá nem acontecendo o jogo com a gente, né? Sim. E aí, agora, já que a gente jogou aqui essa bomba, você vai ter que refletir ouvindo o Dr. Aldo falando sobre TPM. Como que você lida com a TPM? A gente joga a bomba e sai correndo. Se você perdeu esse programa, veja um trechinho para você se animar de ver o programa inteiro. A ansiedade do coração produzindo efeitos no corpo físico, né? Então, esse link aí é muito casado. Então, a mulher, ela vai saber que ela tem uma oscilação hormonal e que isso produz uma tempestade de humores nela. Tá? Eu tenho que me preparar espiritualmente para isso, porque eu sei que isso vai acontecer. Já sei que isso vai acontecer. E é como o Paulo fala: por que o senhor está me dando isso aí? Por que o senhor pôs esse negócio na minha vida? Aí ele fica lá: eu já questionei. Qual que é a conclusão que ele coloca no final? Porque eu tenho que aprender que quando eu estou fraco, bem fraco mesmo, aí que eu estou forte, porque eu sei que é o Senhor que está me sustentando. Então, tem hora na nossa vida que nós precisamos aprender, reaprender essa lição, né? Renovar ela. Onde você está pensando que você vai? Você acha que é na força do seu braço que você vai fazer isso? Né? Lembra lá o exemplo do Nabucodonosor, né? Tá vendo tudo isso aqui que você tá vendo aí, ó? Eu que consegui com o meu braço. Ah, é? Você acha que é? O cara ficou um tempo lá de TPM lá, né? Ficou louco lá, foi comer pasto lá, né? Ficou louco. E aí, quando ele volta ao normal, ele fala: realmente não é na minha força. Eu não tenho poder algum sobre isso. Então, eu acho que essa é a lição maior que nós podemos tirar desse programa nosso aqui hoje. Exatamente. TPM é um presente de Deus. Que lindo. Um presente de Deus que todo mês nos traz mais perto dele. Uau! Senhor, lá no dia da TPM eu sei que eu fico pertinho do Senhor. Então, tudo aquilo que eu fiz os outros 30 dias lá, que eu achei que era na minha força, nesse dia o Senhor faz eu cair de joelho lá e entender que não é na minha força, é na força dele. Muito bom, né? Ouvir o Dr. Aldo, dá até uma saudade dele. Não deu vontade de assistir o programa inteiro, gente? E eu acho que esse é um ponto, esse é um assunto que repercutiu bastante, assim, pelo menos da galera que a gente anda. As meninas vinham falar comigo e falavam assim: nossa, eu não sabia que a TPM era desse jeito. Não sabia que a gente conseguia falar biblicamente sobre esse assunto. Sim. E o Dr. Aldo, graças a Deus,
falou muito bem sobre isso e é um tema a gente aprendeu. nosso, né? Então, todo mundo passa, não tem jeito. E para os homens também, né? Ele deu recomendações para como os homens lidam com as mulheres. Porque você não vai entender a mulher. De fato, é incompreensível. A Só gente Deus vê entende. muitas piadas, né, dos caras jogando chocolate para as mulheres. Mas assim, às vezes o cara podia ali orar, né, com a namorada, com a esposa, né? Tinha tanta Tá. coisa para fazer, entender. Entender, tá assim. compreender, porque para algumas mulheres é bem difícil mesmo. A gente até viu um comentário no vídeo de uma mulher que colocou, né, que ela tem dor de cabeça, dor não sei o quê, dor não sei na o que lá. perna. Eu falei, gente, todas as consequências ruins que alguém podia ter, ela tem. Eu falei, gente, difícil a Exato. TPM Eu dela. achava que minha TPM era difícil, até eu ver o comentário dela. É, a minha é tranquila, graças a Deus. Eu acho, né? As pessoas em volta poderiam dizer. É mesmo? Aquelas... Mas Dá esse licença foi que o eu vou ler a nosso... próxima pergunta. Ai, tá bom. Eu vou falar assim, assista o programa sobre TPM, depois você conta aqui pra gente qual Como que é a sua? Sim. Como que é o seu Não processo precisa aí. se abrir, a gente Você vê que a entende. gente lê os comentários, né? Sim, a gente lê mesmo. Bom, outra questão aqui para você pensar, né? Pense, já começa aqui. Pense em uma decisão para honrar a Deus que você tomou recentemente, porque se lembrou da eternidade. O que você poderia ter feito de forma diferente se não tivesse considerado a eternidade? Isso é bom para os impulsivos, né? Para quem age sem pensar. É tipo aquelas pessoas que estocaram várias coisas durante a pandemia achando que o mundo ia acabar. E a crise do papel higiênico, A gente? crise Alguém do me papel explica? higiênico, né? Isso foi uma atitude impulsiva que, às vezes, até a gente tomou. Né? Eu não vou negar que eu já queria comprar uns livros, porque eu falei assim, eu vou morrer dentro de casa, eu vou ter que ter livro. Ai, gente. Pois é. É uma loucura que passa Quem na vai nossa julgar cabeça. quem comprou o livro? A gente comprou quilos de papel higiênico, então Cada um com a sua doideira. eu compraria miojo, mas também não comprei nada. Aí você ia morrer de câncer de corona, não. Né? Pois De tanta substância ruim no corpo. Pois Mas, é. enfim, tanta coisa que a gente toma atitude, isso é pra vida, né? Não é só numa situação de pandemia. Às vezes a gente toma atitudes e escolhas da nossa rotina que a gente não pensa na eternidade. Sim, Ai, Letícia, mas você tá sendo muito legalista. Tem que pensar na eternidade o tempo todo? tem. Meu, você vai se privar, você vai se poupar de passar por coisas terríveis. Uma das coisas que a gente falou no programa 1 é sobre isso, é sobre os benefícios de você pensar na eternidade o tempo inteiro e os malefícios de você não pensar. A gente esquece, na verdade, com muita facilidade. E isso coloca em xeque a nossa confiança em Deus. Né? Quando a gente se esquece da eternidade, a gente deixa de confiar em Deus muito facilmente. Porque a gente questiona a bondade dele. Porque se tem uma coisa que está garantida, é a volta de Jesus e a nossa vida eterna ao lado dele. Isso é garantido. Como que isso vai ser? As dificuldades que a gente vai ter? Aí estão nas mãos dele. E a gente quer controlar isso muitas vezes. E não faz parte E da a nossa nossa alçada. necessidade de controle atrapalha a nossa caminhada. Então, pensar na eternidade, ter essa certeza, faz com que a gente descanse nas coisas e nas decisões que a gente toma. Né? Então, essa é a nossa questão. Pensa em quantas vezes, ao longo desse ano, ou nesses últimos meses, nessa última semana, você repensou uma decisão porque você teve certeza da eternidade. Eu já acabaria o programa por aqui com essa pergunta, podemos ir embora. Mas ainda tem muito mais. E eu espero que você reflita mesmo, de fato, anote essas perguntas, reveja o programa. Talvez os vídeos você já tenha visto, os programas e tudo mais, mas é interessante dar esse gás na nossa vida espiritual. A gente sabe que a gente está num momento de reflexão para 2021. O que a gente vai fazer? Né? A gente para um momento e a gente pensa o que a gente vai fazer. Então, o nosso desafio aqui hoje é que a gente pense na eternidade para fazer esses projetos, né? Para preparar, para ter os nossos planos, mas sabendo que quem vai dar a vitória é o Senhor. E a eternidade, a visão de eternidade vai ajudar a gente a ter um panorama disso, a ter a dependência de Deus, dependência na soberania dele, planejando debaixo da mão soberana dele. Então, sabendo que mesmo que, sei lá, venha outro vírus, a gente tem que ficar em casa, sei lá, não estou rogando praga, é só um A exemplo. gente é evangélico, não rola praga. Mas pode acontecer N coisas, pode acontecer outras coisas que aos nossos olhos parecem ruins,
Mas se a gente tiver olhar para a eternidade, a gente vai lidar com isso com Cristo, né? Tendo o Espírito Santo como penhor da nossa herança, né? Tendo certeza que ele é a garantia de que a eternidade vai chegar. Em Efésios fala lá que o Espírito Santo é a nossa garantia. Então, a gente tem que crer nisso. E agora, pá, a gente vai chamar um vídeo, né? Sim, falando de esperança, né? Esperança, que é um tema muito bom. E a gente vai falar disso com a Larissa Ferraro agora. Ela tinha falado sobre relações sexuais conjugais, né? Na quarentena. E aí, veio um pouquinho do que ela disse, hein? Então, assim, para nós cristãos, qualquer resposta nesse momento de quarentena, ela é diferente para os cristãos do que a resposta para os que não creem em Jesus Cristo como o Salvador e Senhor de suas vidas, né? Nós passamos por dificuldades, Deus nunca escondeu isso da gente, mas nós temos esperança. A nossa esperança, ela não se limita a essa terra, senão nós seríamos, como Paulo diz, os mais infelizes de todos os homens. E não é esse o caso. A nossa pátria não é essa, né? Nós ainda esperamos, a nossa vida ainda vai começar. Deus nunca nos enganou. O nosso problema é que nós temos... Por que nós nos frustramos tanto com a nossa realidade? Porque nossas expectativas são erradas. A gente espera o céu na terra, né? Como eu falei há um tempo atrás, não sei se deu para todo mundo ouvir, mas provavelmente a maioria de nós nunca viveu nada parecido, nós nunca passamos por uma guerra, nós vivemos um período da história onde nós tivemos muito conforto, em geral, gente, lógico que eu sei que tem gente que passa fome, tem gente que passa necessidade, mas em geral, nós vivemos uma sociedade com muito conforto, nós estamos acostumados com muito luxo, então tudo é muito fácil, nós temos muito entretenimento, e de repente Deus recolheu tudo isso e disse: agora vocês vão pensar no que é importante, de verdade. Verdade. Então, a questão é o que está sendo cultivado no nosso coração. O que vai me fazer estar desesperado? Porque é desespero, é falta de esperança. O que vai me fazer estar desesperada nesse momento? Se eu passar o meu dia inteiro assistindo as notícias, que não são puras, tá, gente? Não existe jornalismo puro e inocente, né? Não vamos entrar aqui em políticas e discussões desse tipo, mas tudo que se fala a partir de pressupostos, né? A partir de crenças específicas, de desejos, de direcionar a gente para um lado, para o outro. Então, assim, se a gente passar o dia inteiro assistindo as notícias, o que a gente já está cultivando no nosso coração? Né? Esperança que não é. Então, eu preciso cultivar as coisas certas. E aí, isso vai fazer com que eu tenha esperança e isso vai me ajudar e muito na libido. Isso calhou perfeitamente com o que a gente tinha falado, né? Exatamente. Sobre a esperança na eternidade. Passar por momentos complicados tendo em vista algo maior. E aí a gente vai conseguir filtrar as informações que a gente recebe, a gente vai conseguir filtrar as demandas que nós recebemos, os sentimentos que nós temos, porque a gente tem antes uma visão ampla sobre a eternidade na nossa vida presente aqui, né? Sim. E aí a gente, né, o pessoal está comentando aqui, beijo para nossa amiga Jéssica Paiva, que está na praia, jogou aqui na nossa cara, mas está assistindo a gente. Colocando um pezinho na areia lá. Sim, a Wanda, que também sempre comenta aqui. Que Deus abençoe você também, Wanda. Obrigada pelo carinho. 2021 com a gente, hein, Wanda? E a Delva comentou aqui o que a gente falou. Ó, pensei muito na eternidade esse ano, não com medo de morrer, mas pensando nas pessoas que morreram sem Cristo e pelas vidas dos meus que estão desviados dos caminhos do Senhor. Aí, isso é uma coisa que faz a gente pensar também. Pensar na eternidade faz a gente rever a nossa vida, a nossa evangelização. Né? Como que a gente está evangelizando e se preocupando com aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Se a gente pensar na eternidade como algo real e próximo, a gente vai ter mais urgência nisso, né? Aquela sensação da última hora, né? Que todos os crentes de todas as épocas têm essa sensação de última hora, né? Sim. De Cristo voltar com urgência. Sim. E essa pandemia, ela foi uma bênção nesse sentido de fazer a gente despertar, porque de fato a gente estava se importando, né? Se que eram os desejos egoístas do nosso coração, ou a gente estava servindo o próximo e buscando exalar o bom perfume de Cristo, né? Sobre essa terra.
A Delva também ficou irritada com as máscaras. Eu também, Delva. Até hoje é uma luta para mim, ainda é. Que é verdade. Não vamos mentir, a gente aqui... Vamos tirar as máscaras, né? Aquelas. Piadinha. E eu quero trazer já a pergunta, porque isso da questão de evangelizar, de pensar no outro, de servir, de pregar o evangelho, faz muito sentido quando a gente entende que a nossa vida é muito autocentrada. E essa pergunta é muito boa. De que maneiras você está agarrando todo o prazer que pode? Como você está justificando qualquer decisão tomada por causa da amnésia da eternidade? O fato de você não se lembrar da eternidade, ter uma amnésia em relação à eternidade, faz com que você olhe para os desejos dessa vida e você agarre eles com toda essa sua força e esqueça do serviço, do evangelho, para que eu vou pregar agora? Estou com medo, prefiro fazer isso aqui, prefiro ficar em casa. E você toma posse desses desejos egoístas e esquece da eternidade, esquece que você não está vivendo para cá. Né? Sim, e uma das consequências da gente esquecer da eternidade, dessa amnésia, é a gente fugir do desconforto de todas as formas que a gente puder. E Cristo não chamou a gente para uma vida confortável aqui na Terra. Então, pensar em você sair do seu conforto, até ontem a gente estava falando no programa da manhã, como relacionamentos às vezes são desconfortáveis, né? Como você doar o seu tempo para as pessoas às vezes é desconfortável. Você sair da sua casa para fazer uma viagem missionária e dormir no colchão é desconfortável. Você mexer no seu orçamento para ajudar outras pessoas é desconfortável. E quando você esquece, você perde essa visão da eternidade, você vai fugir de todas essas coisas que vão tirar você do seu conforto, né? É óbvio, até eu ter o meu orçamento regradinho, pensando em mim, na minha família, na minha casa, é muito mais confortável, né? Eu não ter que receber visitas, porque eu vou ter que arrumar a casa, vou ter que deixar tudo ali no lugar para hospedar pessoas. São coisas que vão dar trabalho. E se você está fugindo desse tipo de coisa, pensando no seu conforto, talvez você esteja esquecendo que você tem algo maior, né? Que vale todo esse desconforto, né? E que o interessante é que você pode fazer tudo isso, todo esse processo que a Paula falou, e você vai lidar com um ponto. Um ponto é certo: insatisfação. Você vai ser uma pessoa insatisfeita. Você pode alcançar tudo aquilo que você desejou. Você não vai alcançar a plena satisfação, porque é óbvio, a Bíblia fala sobre isso, a gente só vai ter plena satisfação em Cristo. A gente só vai ter a sensação de completa paz quando a gente estiver nele, quando a gente tiver os olhos fixos nele. E aí, o que é muito perceptível nesse momento, sobre quando a gente fala de amnésia da eternidade, é que, às vezes, a gente tem essa percepção de que a gente tem que pensar na eternidade, mas a gente foge dessa percepção porque a gente ainda se engana de que algo aqui nessa terra vai fazer a gente mais feliz. Vai valer mais a pena. Não vai, gente. Não faz. E a gente quebra a cara. A gente é ser humano, que nem o povo de Israel, que... Deus, agora eu vou te servir, tá? Você me ajudou aqui, vou te servir. Aí aparece um outro Deus ali, aquele ali é legal, ó. Vamos ali seguir ele. Aí ia. E a gente é assim, a gente começa a servir as outras coisas, mas a gente precisa ter o contentamento pleno em Cristo. E para falar disso, que um assunto aqui, ó, interligou um com o outro. Que tá tudo interligado. A Marcele falou sobre como ser uma pessoa mais contente no Diário de Eva esse ano. Roda aí. A primeira coisa é o arrependimento. É zerar, sabe? Eu vou recomeçar, é zerar. Então, a primeira coisa é isso, é você e Deus. Então, sabe a coisa de entrar para o quarto, fechar a porta, se ajoelhar na beira da cama e reconhecer, dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho sido assim, me perdoa, eu não tenho conseguido, eu sou fraca. A primeira coisa, precisamos reconhecer e precisamos de arrependimento genuíno. Precisa vir de dentro do coração, não pode ser só externo. Arrependimento. E é interessante pensar nisso, porque o descontentamento é um pecado muito comum e ele entra naquela lista de pecados aceitáveis. Né? São pecados que estão tão no nosso dia a dia, a nossa ingratidão. E a gente até coloca na oração, né? Ai, Deus, eu estou tão descontente com isso aqui.
E a gente não Mas- percebe o quanto isso E é revela o nosso exatamente coração. porque ele é tão comum e tão constante na nossa vida que a gente se esquece do processo de arrependimento, de confessar diante de Deus e de buscar evitar ao máximo esse pecado. Então, esse trechinho aí que a Marcele falou é muito importante para um pecado como esse, em que a gente é tão corriqueiro, a gente está aqui, eu sentei com a Letícia 5 minutos ali para conversar, já reclamei de alguma coisa não me deixou feliz, alguma situação, alguém, alguma palavra de alguém, assim, a gente está sempre descontente, né? E a gente esquece de agradecer tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas para focar naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não gostou. E quando cai a nossa ficha, ainda por cima, a gente esquece de se arrepender e pedir perdão. A gente deixa pra trás, né? Passa a bola. Exatamente. Uma coisa muito interessante que a gente sempre faz, e você pode entrar na sua rede social hoje, que você vai encontrar alguma coisa sobre isso, que é sobre... parece que 2020 foi 2019 parte 2. Tomara que 2021 não seja 2020 parte 2. Porque esse ano foi horrível, esse ano foi péssimo, esse ano foi chato, esse ano não pude fazer nada, nenhum plano meu deu certo. E as pessoas sempre reclamando do ano que passou. E a gente tem esse costume de olhar para as coisas ruins que aconteceram no ano. E o contentamento vai levar a gente para o outro lado. Sim. Vai fazer com que a gente olhe a circunstância ruim como algo bom. Sim. Olhar aquilo como providência de Deus. O pastor Arival sempre fala que o coronavírus é um missionário de Deus. Sim. Porque ele, querendo ou não, isso ajudou a gente a afunilar as nossas relações. A olhar para quem estava dentro da nossa casa e a gente se viu numa situação que a gente tinha que arrumar os nossos relacionamentos. A gente tinha que tratar o nosso pai, nossa mãe melhor, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos. A gente se viu numa situação que a gente não podia escapar. Então, a gente teve que tratar isso, a gente teve que lidar com o nosso coração, com os nossos conflitos internos. Então, pode parecer uma casca bem feia, mas por dentro a gente tem coisas muito boas para contar. Sim. E o contentamento, ele traz isso, essa percepção. Quem aproveitou desse momento para se aproximar de Deus teve muitos frutos positivos, né? Porque é exatamente essa ideia da confiança nele foi algo que foi muito provado para a gente no nosso coração ao longo desse ano, né? Coisas que você planejou, coisas que você queria, que na sua cabeça estava no seu controle, Deus falou, daqui, linda, daqui que eu não está no seu controle. E ele foi nos ensinando, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente não foi abandonado por ele em momento algum, né? Isso ficou muito claro. Independente se você perdeu alguém querido, se você ficou doente, se você ficou internado, Deus não nos abandonou em momento algum, por mais difícil que seja, mesmo que você tenha perdido o emprego. É hora da gente parar para refletir. As perguntas que a gente tem lançado aqui, esse programa, é exatamente para você parar para refletir sobre isso. Olha, posso ter perdido emprego, posso ter perdido amigos, posso ter perdido parentes, mas Deus não me desamparou. Então, a ideia é a gente parar para pensar nisso mesmo, olhar para trás, para esse ano, com uma visão, não é nem positiva, mas realista mesmo. Porque é aquilo que a Bíblia diz, né? Para quem confia no Senhor, as coisas são de fato boas. Ele cuida de todas as coisas, porque Deus é bom o tempo todo. E é para a gente ter, como Paulo orou por Éfeso, né? Para a gente ter os olhos do nosso coração iluminados, para a gente enxergar tudo com clareza, enxergar com os olhos espirituais, de olhar a eternidade e ver o propósito disso tudo dentro da nossa vida cotidiana. Sim. Você vai continuar tendo o seu trabalho, você vai continuar tendo seus afazeres de casa, você vai continuar tendo que se cuidar do seu corpo, cuidar dos seus devocionais, enfim. Tudo dessa vida você vai ter que continuar cuidando, mas com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva realista. Porque o real é aquilo que é invisível ainda, né? Exatamente. Muito bonito. A eternidade é muito bonita. Quero dizer isso, que eu estou emocionada. Vai chorar agora. A gente colocou a pergunta passada sobre... era você que ia perguntar, né? Não, é você. Não, sou eu. Sou eu aqui, verdade. Paula, que eu fale só? Não quer ela falar não, viu, gente? A gente perguntou, há 2 perguntas atrás, sobre se você tinha tomado decisões positivas em relação
quando pensou na eternidade, né? E agora a minha pergunta é se você complicou a sua vida recentemente por se esquecer da eternidade. Se alguma coisa que você fez esse ano, essas últimas semanas, vamos deixar mais para próximo, né? Complicou a sua situação porque você se esqueceu da eternidade. Pensando em tudo isso que a gente já comentou dos braços que tem esse pecado, né? Da amnésia da eternidade, todas as consequências que podem acontecer. Se você buscou um prazer instantâneo e isso te trouxe problemas, aquelas compras descontroladas de papel higiênico. Fiquei cismada com isso, porque... Ela cismou com o assunto. Cismei, porque eu lembro... Agora, esse programa está me fazendo lembrar do começo da quarentena, gente, que cada coisa engraçada. Eu lembro quando começou a ter a questão das máscaras, né? Não, gente, não pode usar máscara, não pode, porque faz mal, porque contamina, era pior. Aí ficamos um tempão sem saber se podia usar máscara. Depois estava todo mundo fazendo máscara em casa. Aí podia usar máscara. E hoje está todo mundo tem que usar máscara. Mas máscara do quê? Aí fazia máscara de cola de café. Máscara de seda. Gente, máscara agora a gente ri, mas na hora foi... A gente foi um turbilhão de pensamentos, né? Foram cada pensamentos ilógicos. Nossos amigos médicos, coitado. Quem nunca ligou para um amigo médico, para um parente médico, e falou assim, e aí, eu acredito nisso ou não acredito? O cara é ortopedista, estava lá respondendo suas questões. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o querido Tiago, nosso médico aqui, amigo, conselheiro bíblico. Sim. Que ele deu assim uma apaziguada dos nossos corações. Aqui no começo da TV, a gente tinha começado e era esse clima de pandemia. Então, deu aquela abaixada, né? Aquela, meu Deus, olhar para a eternidade. Sim. E aí, pensando nessas questões de pensamentos ilógicos que a gente tem, esses impulsos que a gente tem, o doutor Aldo vai dar uma palhinha para a gente. A gente já estava na TV nesse programa, era programa sobre toque. Roda aí. Mas nós temos que aprender a confiar nisso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? É difícil. É difícil. Tá? Agora, também tem claro que, bom, se não é por Deus, por quem que vai ser então? Né? Que é o argumento final da terapia cognitivo-comportamental. Você acha que você tem força suficiente para barrar isso? É que nem, por exemplo, eu criei um pensamento que se eu fizer assim com a mão, o coronavírus não vai me atingir. Então eu fico fazendo assim o dia inteiro com a mão para não me contaminar com o coronavírus. Então, pela lógica, você acredita que esse gestual livra você do coronavírus? Da onde se tirou isso? Né? Veja que aquela síndrome de Asperger, ela tem esse caráter também, né? Ele sabe que se ele não encontrar uma determinada cor de automóvel agora, se o próximo automóvel que passar por ele não for vermelho, vai ser uma tragédia. Né? Essa é uma das crenças que o Asperger cria na cabeça dele. Né? Então, veja que esses pensamentos de ter sorte, ter controle, ter domínio, ele é comum a vários quadros de doenças mentais, né? Chamada doença mental. Na verdade, não existe, no fundo, não existe doença mental, né? São pensamentos chulos que a gente põe dentro da cabeça. Então, eu concluo dizendo o seguinte, eu tenho que me esvaziar e me encher do Espírito Santo. É nesse caminho que eu tenho que entrar. Dá para fazer isso? Não dá sozinho. É muito difícil. Procure ajuda. Procure ajuda. É mais fácil, né? Não é mais fácil serem 2 do que 1. Né? Então, não tente andar sozinho, porque você vai ficar se enganando. Doutor Aldo sempre cirúrgico, né? Não é porque ele é médico, não, mas ele é sempre cirúrgico. Gente, não vai ficar estralando os dedos achando que não vai pegar corona. Hein? Eu e a Paula já tava aqui, ó. Gente, mas a cada coisa que a gente queria na nossa cabeça, e na quarentena isso ficou muito evidente. A gente trocava mensagem todo dia, né? A gente ligava lá, porque senão a gente ia surtar em casa sozinha. E aí a gente ficava trocando as nossas figurinhas do que a gente pensava de pensamento lógico, né? Era cada coisa.
Tinha... doideira. E tem as coisas que você tem vergonha de falar, que é um ponto importante que o doutor Aldo falou agora no finalzinho, que a gente sempre fala aqui. Procura ajuda. Procura alguém para dividir os seus pensamentos ilógicos, porque a gente sabe uma coisa que é uma coisa muito real. Quando a gente pensa em coisas que não fazem sentido, na nossa cabeça faz muito sentido. Você não pode não ter prova nenhuma de que isso vai acontecer, aconteceu, etc. Mas a gente cria... A gente falou disso no último programa, né, com o doutor Aldo, inclusive, desse ano, sobre os nossos pensamentos intrusivos. A gente cria coisas na nossa cabeça e alimenta de tal forma que a gente cria um cenário tão real, que faz tanto sentido, que só deixa de fazer sentido quando você compartilha com alguém que vai olhar para você e falar assim, larga a mão de ser ridícula. Acontece, a gente faz isso. A gente faz isso direto ainda. Direto, assim, porque de onde você tirou isso? Larga a mão de ser louca. Aí você fala assim, é verdade, realmente. É que na hora que você tá falando, você já tá assim, se questionando por dentro. Nossa, então falem, gente, por mais ridículo que seja, porque às vezes é ridículo quando a gente fala, mas quando a gente pensa, fala assim, não é ridículo. Ela vai achar ridículo, mas não é. Gente, compartilha com alguém que, obviamente, seja maduro na fé, vai te respeitar e tudo, mas ou vai falar mesmo, se ela para de ser louca, e aí você dá uma acalmada no coração. É melhor que a gente cresce. Sim. E aí, agora, eu tenho outra pergunta para você. Eu sei que você está empanturrada de pergunta, É para pensar, mas é para pensar. Hoje é para pensar. Coloca aí seu cérebro para malhar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como você pode viver praticamente com o céu em vista e que diferença isso pode fazer no futuro? Então, a gente pensou muito no presente, né? Como que a gente faz isso agora? Mas e quais consequências? Fazendo isso agora, isso pode desencadear no meu futuro? Que passos você dará hoje para se lembrar da eternidade? Então, isso é prático, né? O que eu vou fazer hoje para eu me lembrar da eternidade e para isso gerar frutos para mim amanhã? Porque a gente vê esses vídeos, assim, tipo, a gente está aqui no programa, você está aí assistindo e pensando assim, é verdade, é uma coisa que eu preciso fazer. Acabou o programa, você já esqueceu, vai fazer outra coisa, vai lavar louça, vai ler um livro, já esqueceu. Então, pensa de forma prática. Se você, de fato, sentiu esse déficit na sua vida, né, pensando, nossa, eu não penso muito, talvez eu devesse pensar mais. Não deixa no talvez. Pensa agora, o que eu preciso fazer para tornar isso mais palpável na minha vida? Eu preciso acordar mais cedo, fazer algumas anotações, eu preciso ler Apocalipse, eu preciso, né, pensar o que você vai fazer de forma prática para lembrar da eternidade, trazer isso, tornar isso mais real na sua vida. Exatamente. A Paula já deu várias dicas. E agora você vai ficar com um vídeo da Larissa Ferraro. E esse vídeo, gente, eu já vou logo... Se prepare. Se você não estiver sentado, você senta, porque você vai levar uma bordoada. O título do vídeo é Você Não É Especial. Roda aí. Né? E aí a gente tem Paulo também falando, se a gente tivesse a tarde inteira, a gente ia achar vários textos nas Escrituras falando sobre essa questão da soberba, do orgulho, de que tudo que nós temos foi o Senhor que deu. Então a gente não deve achar que nós somos especiais, porque, na verdade, quem é especial é Deus, não nós, né? Nós somos miseráveis pecadores usados pela graça de Deus. Somos os vasos de barro e a graça é toda do Senhor. Tudo de bom que tem na gente é dele, vem dele, é para ele. Então, nós não devemos achar que nós temos qualquer tipo de mérito, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos... Se não fosse a misericórdia e a graça dele, nós estaríamos... em situações bem ruins, com certeza. Eu falei que era bordoada. Se você não acreditou, aí já não é comigo. Mas assista esse programa, foi sobre arrogância espiritual, a gente falou sobre legalismo. Então, dá uma procurada aí. Já, na verdade... A gente falou sobre várias coisas, na verdade. Porque a arrogância, olha... Cai tudo, gente. É outro pecado que tem 1 zilhão de braços. A gente vai fazer a última pergunta, né? Porque a gente ainda quer falar do formato do Diário de Eva do ano que vem. A gente já quase 2021, mas ainda é 2020. Pergunta para você pensar, última coisa aqui, para acabar o programa e você ficar no sofá pensando se está fazendo certo ou no seu trabalho, ou onde quer que você esteja.
Você quer ser conhecido como uma pessoa grata, alegre, motivada e esperançosa? Que diferença isso fará em seus relacionamentos com vizinhos não crentes? Como viver à luz da eternidade torna você um evangelista do evangelho? Um evangelista melhor, né? Como que você pensar, né? A gente comentou aqui no comecinho do programa como essa visão da eternidade faz a gente olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo com mais misericórdia, ser grato por aquilo que a gente já tem certeza que tem. Pensa nisso, né? Pensa em como se você tem se portado como uma pessoa que tem certeza da eternidade. Aí ele deu vários exemplos, né? Alegria, você acorda motivado, você tem esperança. Onde está a sua esperança, né? As pessoas têm visto isso em você? Isso já é outra pergunta, né? Será que as pessoas têm visto... Desculpa, pessoal, o mic estava desligado. Mas será que as pessoas têm visto isso na gente, né? Esse desejo pela Aquele eternidade. Brilho no olhar, ó, refletindo o céu. A gente tem que mostrar isso, né? O perfume de Cristo, exalar o brilho dele. E pensando nisso, pensando em como a gente olha melhor para a eternidade, como que a gente cumpre o nosso papel aqui como peregrino nessa terra, cumprindo o nosso propósito. Deus nos deu a IPPTV, obviamente, e o Diário de Eva está incluso nesse pacote, obviamente também. E aí, pensando em 2021, como que a gente vai cumprir o nosso papel em 2021 como Diário de Eva, Paula? Já emendei aqui outra pergunta, Paula, assim, ó. Não, continuar aqui. Vamos continuar com essa interatividade. Sim, sim. Mas a gente pensou, obviamente, a gente analisou os programas desse ano, a gente analisou a interação com vocês esse ano, e a gente pensou em fazer algumas coisas novas, né, para o ano de 2021, né? Então a gente vai ter algumas coisas diferentes, né? Uma das coisas é que o programa vai ter um público mais amplo, porque a gente percebeu nos comentários que a gente tem homens assistindo o programa. Olha só, os cavalheiros estão aqui. Sim. E aí a gente não queria deixar eles de fora, né? O nome, o nosso nome, a nossa identidade visual vai permanecer. Sim, vamos continuar nós assim, duas apresentando aqui. Vai continuar assim a mesma, praticamente. Sim. A gente vai continuar sendo Diário de Eva, vai ser duas mulheres falando, vai continuar sendo Diário de Eva. Mas o nosso público vai ser direcionado para os dois sexos, né? Vai ser para as mulheres e para os homens. Então, a gente quer focar muito nessa questão de complementaridade dos sexos, né? Então, se a gente está falando algo para as mulheres, e isso, obviamente, vai afetar os homens, então a gente vai falar para os dois. A gente vai conseguir, eu espero, né? Com a ajuda de pastores, com a ajuda de amigos, com a ajuda de pessoas muito crentes, a cumprir esse papel, esse propósito que a gente quer de falar para os dois públicos. Então, nós teremos quadros novos, a gente vai ter um novo formato, né, aqui, né, no estúdio. A gente acho que vai ficar um pouquinho diferente essa questão de entrevista, né? Vai ficar mais parecido com o que a gente teve hoje, de mim e da Paola falando, mas a gente vai ter um espacinho para esses convidados tão queridos falarem, e isso vai ser muito bom, nós queremos a opinião de vocês, nós queremos que vocês deem feedback, que vocês coloquem aí o que vocês querem ver no Diário de Eva, as dicas que vocês querem ter para a vida de vocês. E a gente está disposto aqui, né, Pá? A ideia agora é que a gente vai ter um programa que você vai poder assistir com seu marido, namorado, irmão, pai, mandar para eles, olha, dá uma olhadinha aqui, que legal que ele falou, né, Diário de Eva. Sim, é óbvio, o nosso objetivo nunca é cutucar os homens, nem criticá-los, não, é incentivar a complementaridade dos dois lados, né? Tanto lembrar a nós mulheres que nós somos feitas auxiliares e que nós devemos desenvolver esse papel, ajudá-los a desenvolver a liderança, amá-los com pecadores que eles são, e da mesma forma a ajudá-los, né, a olhar para as mulheres, entender que somos diferentes, entender que pensamos e trabalhamos de formas diferentes, dar aquela sensibilidade ali, ó, lembrar da sensibilidade que as mulheres reclamam tanto que os homens não têm, né? Então a ideia é que a gente se ajude nessa caminhada. É aquela famosa frase: ninguém solta a mão de ninguém. Então, vai ser agora com todo mundo junto. Vamos dar risada.
E aí, pra gente ter uma ilustração, acho legal falar disso. Ilustração. Eu entendi, mas eu entendi muito bem o que vocês falaram. Então, a gente vai ter um trechinho de um programa que a gente teve na rádio com o pastor Saudades. Wilson. O pastor Wilson, um abraço pra ele, um abraço queridíssimo, foi meu professor. Ele é, assim, fofinho. E aí ele vai falar sobre feminilidade e masculinidade à luz das escrituras. Ele vai falar um pouquinho aí, você vai ver o trecho, assiste aí e me fala depois o que você achou. Cada um dos habitantes desse planeta está preocupado consigo mesmo. Exatamente. Então, Olha. em situação de queda, a gente não pode falar do verdadeiro valor bíblico da mulher e do homem. Não tem como falar, porque naquele contexto que a gente sente é uma distância absoluta das pessoas, elas estão procurando em algum lugar, algum conforto para a sua alma, alguma demonstração de carinho. Olha, se você pensar no cristianismo, o cristianismo nos diz assim, edificai-vos mutuamente, fortalecei mutuamente, abençoai uns aos outros. Quer dizer, é o dar-se. Enquanto que o não cristianismo é o receber. Sim, é o primeiro. Exatamente o oposto. Então, Sim. não se pode discutir simplesmente a emancipação feminina à luz da palavra e num contexto onde a palavra não é importante. O que é necessário é a gente perceber que a Bíblia nunca foi machista. A Bíblia sempre foi de uma postura de mostrar qual é o desígnio de Deus para cada uma das pessoas que ele criou. Então, quando nós nos tornamos cristãos e adotamos a Escritura, nós começamos a entrar neste mundo, nesta amplidão dos conceitos que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu achei genial, porque ele explicou tudo em, assim, 1 minuto, praticamente. Né? E aí, essa é a estrutura que a gente quer diluir em 2021, né? Sobre se ajudar, sobre um servir o outro, sobre ser essa parte complementar, né? De entender qual é a sua função, de ajudar o outro a cumprir a dele. Sim, eu comentei agora há pouco dos homens entenderem as diferenças das mulheres, mas, gente, tem uma coisa que é importante as mulheres entenderem o quanto os homens são diferentes de nós, né? Exato. Porque uma vez a Marcele, né, que vocês conhecem, falou para mim, Paula, não adianta você ficar explicando, falando, mandando áudio de 10 minutos. A pessoa não vai, para ele é diferente. Seja objetiva, ó, é isso. Isso fez uma diferença, porque para mim tinha que explicar. As mulheres gostam de discutir os assuntos do começo, devagar, meio, fim, e levantar toda aquela filosofia por trás das coisas. E os homens são muito mais práticos, né? Assim, não todos, é óbvio, né? Tem suas diferenças ali. Mas no geral, né? No geral. Aí ela falou isso pra mim e falei, gente, é verdade, muda né? a vida. Você fica 30 minutos explicando um negócio e o cara assim... Só pega o final da frase e fala assim, é isso que é pra fazer? Tá bom, valeu. Tá bom. Não precisava de 10 minutos. Não precisava de 10 minutos. Aproveitando que você citou a Marcele, ela tem um recadinho aí pra gente. Você não quer passar aí não, Matheus? Há uns 2 meses atrás, uma família de Belo Horizonte procurou a nossa igreja, procurou o meu marido, para pedir um auxílio de uma questão que eles precisavam resolver aqui na nossa cidade. E eles vieram, a nossa igreja deu o suporte que era necessário, e 2 dias depois, quando eles estavam indo embora, a esposa do rapaz disse ao meu marido, pastor, diga a Marcele que eu mandei um abraço e estou muito feliz com a nova gestação e diga a ela que eu acompanho todos os programas do Diário de Eva em que ela participa. Nós ficamos assim, impressionados. Nunca vimos essa família e eles já acompanhavam a gente por conta do Diário de Eva. É um instrumento poderoso nas mãos do Senhor e eu tenho a alegria de fazer parte dessa equipe. Louvo ao Senhor pelos dias que nós passamos, pelos temas que nós falamos. Muitas vezes eu muito mais aprendi
do que ensinei. Agradeço a Deus pelas meninas, toda a equipe, os trabalhos que tiveram conosco a respeito de internet, mas o Senhor em todo tempo fez a obra dele e muitas pessoas foram alcançadas. O nosso querido irmão João diz no final do seu evangelho que há muito para ser dito, e se fosse tudo escrito a respeito do ministério de Jesus, não haveria livros e nem bibliotecas no mundo todo que coubessem tudo isso. Então, quanta coisa ainda há para a gente falar, para a gente saber, para a gente estudar. Quanto nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Nós vamos para 2021 e tenho certeza que o Diário de Eva vai ser usado como um instrumento nas mãos do Redentor, para que muitas vidas conheçam o nosso bom mestre. Eu agradeço e espero que no próximo ano a gente faça um trabalho maravilhoso e que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe você, a sua família, o seu ano, e saiba que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu amo vocês. Um abraço. Nossa, eu chorei horrores. As duas com a cara aqui toda molhada. Que bonito. Ai, gente, foi muito... Não tinha melhor forma de acabar esse último Diário de Eva do ano. Sim. E é uma bênção compartilhar a nossa vida também, né? Que a gente fala muito da nossa vida aqui. Ao compartilhar o evangelho, principalmente, que é o poder de Deus com vocês. E sentir esse carinho dos convidados, de vocês que nos assistem. É muito, a gente tem muita gente no nosso Insta pessoal que veio do Diário de Eva, né? Que assiste. A gente tem gente de Angola que comenta com a gente. Eu esqueci o nome da irmã que fala com a gente de lá de Angola. Ela sempre manda mensagens. Falei, gente, é maravilhoso. É muito bom ver as pessoas sendo encaminhadas para o aconselhamento, buscando mais a palavra, porque assim tem a necessidade de se aprofundar no conhecimento de Deus, e isso não tem preço, isso é um privilégio poder participar de tudo isso. A gente ultrapassou um pouquinho o tempo e as nossas lágrimas também ultrapassaram um pouco o canal que elas deveriam. A produção tá rindo porque a gente chorou, então eles estão de boa aqui com a gente. Mas quer dar uma mensagem, Paula? Gente, eu não tenho o que falar, tá? Pensem na eternidade essa semana e é isso. É isso. Gente... E não percam o Diário de Eva 2021, porque novo formato. vai ser muito bom. Em janeiro a gente vai dar uma pausa, vamos ter reprises ao mês de janeiro, exatamente porque a gente vai estar reformulando o programa para em fevereiro a gente chegar com um formato muito legal. Muito legal. Não perca em fevereiro, siga lá o Instagram do Diário de Eva, a gente vai colocando as notícias por lá, vai ter videozinho lá, e aí você acompanha a gente por lá também, manda as mensagens que você quer, comenta os vídeos, a gente quer manter essa interatividade, em fevereiro a gente volta, e o Diário de Eva 2020 fica por aqui finalmente, e nós deixamos nosso abraço, nosso carinho com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.